Na última sessão ordinária da semana, durante as pequenas comunicações como voto de pesar, os vereadores prestaram uma homenagem coletiva ao 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira. O brigadista morreu após troca de tiros com criminosos que tentaram assaltar um carro forte no aeroporto regional Hugo Cantegiani na noite de quarta-feira. Foi um ataque criminoso com um tiro de fuzil. Pegou um pouquinho acima do colete no tórax. Então foi bem triste, foi bem complexa a situação, mas avisar a todos que a Brigada Militar ainda está no cerco, então cabe a nós aqui externar nossos mais profundos pesares aos familiares, colegas e amigos do Sargento Fabiano Oliveira e também propor aqui um voto coletivo desse voto de pesar. Durante as falas, o vereador professor Zanquim propôs uma salva de palmas ao sargento. E eu gostaria de propor, se possível, senhor presidente, nós aqui representamos a sociedade, a comunidade de Caxias do Sul, para que a brigada, a família do sargento Fabiano se sentisse valorizada pelos seus serviços prestados. E em muitas culturas, quando alguém é enterrado, a gente aplaude de pé. Se fosse possível, eu queria pedir aos meus colegas uma sessão de aplausos, se possível de pé, ao Fabiano, sargento Fabiano e a toda a brigada. O espaço do acordo de liderança ficou por conta do Instituto Fazer Bem, Faz Bem. A representante Alexandra Kátia da Silva, porém, ocupou a tribuna para falar sobre a síndrome de Dravet, a qual o filho Alexandre é o único portador em Caxias do Sul. A doença rara é uma forma de epilepsia caracterizada por recorrentes convulsões. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores votaram e discutiram 4 matérias. Dando início aos trabalhos, os parlamentares falaram sobre o requerimento que solicita informações sobre as medidas preventivas para enfrentar as mudanças climáticas no município. O documento de autoria do vereador Velocino Ex foi aprovado por unanimidade pelos presentes. O texto solicita esclarecimentos sobre os procedimentos de desassoreamento de rios, lagos e córregos e sobre os projetos referentes aos piscinões. No requerimento também é mencionado as últimas chuvas que acarretaram no transbordamento do complexo do Arroio Pinhal, que atingiu a região de Galópolis. Seguindo as discussões, os vereadores votaram a favor do projeto de lei de autoria do Executivo, que inclui os campeonatos regionais de laço da 25ª Região Tradicionalista no calendário oficial de eventos do município. Na exposição de motivos, é destacado que eventos como o campeonato têm impacto significativo no turismo local, principalmente em áreas rurais e regiões de valorização da cultura gaúcha. O próximo projeto a ser votado foi o PL, que altera a Lei 8.989, que trata sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. A proposta do documento é a retirada do cargo de procurador e ampliação no quadro de cargos de provimento efetivo da Fundação de Assistência Social, do cargo de técnico em contabilidade, além da ampliação das nomeações para os cargos de educador social, assistente social, psicólogo e técnico em contabilidade. O PLC, que institui o regime de trabalho complementar aos servidores da Câmara Municipal, também foi aprovado por todos os vereadores presentes. Finalizando as discussões, o projeto de decreto legislativo que aprova a prestação de contas da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2024 do município foi aceito por todos. Abrindo espaço dedicado ao grande expediente, Clóvis Xuxa utilizou o tempo para falar sobre o projeto Bairro Limpo e a conversa que teve com o presidente do Diamantino para a inclusão da iniciativa no local. Precisamos urgentemente retomar o Bairro Limpo, que é um projeto meu, com minha assessoria, que a gente visita os bairros de Caxias do Sul e junto com as comunidades nós faz o Bairro Limpo. Então nessa segunda-feira fomos a Porto Alegre e voltamos com essa ideia e tenho certeza que o Poder Executivo vai nos ajudar e dar as mãos para nós voltar a fazer esse projeto nos bairros de Caxias do Sul. Finalizando a sessão, Renato Oliveira subiu à tribuna para falar sobre alguns problemas de infraestrutura nas zonas norte e sul da cidade.
O parlamentar abordou as EPIs Floresta e Imigrante que moram durante períodos de chuva, mesmo nos locais cobertos. O vereador ainda falou sobre os buracos presentes na Avenida Doutor Mário Lopes e da cratera que abriu na rua Emílio Ernesto Schmidt, no bairro Consolação, deixando um cavalo preso. Precisamos resolver essas situações que são tão simples na nossa cidade. Há poucos dias atrás, a Codeca veio aqui e prestou conta, sobrando recurso, sobrando dinheiro e as ruas esburacadas. Infelizmente, a administração está pecando nisso, está pecando não só nas grandes obras, mas também no dia a dia.